Quero, de início, cumprimentar o nosso anfitrião, o senhor vereador Hélio Ferraz, digníssimo presidente da casa, igualmente os demais vereadores, vereadoras presentes, e agradecer a oportunidade de estarmos aqui para socializar um pouco do nosso conhecimento, pesquisa e também de nossa angústia. Igualmente, cumprimento a mesa, o professor Giacomini, o Antônio, o Vicente, o Tiago, que tive o prazer de conhecer hoje, os demais já militamos, já conhecemos, já conversamos. Fui aluno aqui do mestrado na UFO e o professor Giacomini ministrou algumas aulas. Não fui aluno das disciplinas, mas ele colaborou com as professores que ministravam as disciplinas. Então, satisfação estar aqui com vocês. Boa noite a todos e a todas presentes. Sou professor da Universidade Federal de Goiás, campus Catalão, licenciado em Geografia, bacharel em Geografia pela mesma instituição, mestre em Análise e Planejamento Socioambiental, concluído em 2001 pela Universidade Federal de Uberlândia, Instituto de Geografia. Fui presidente da AGB, Associação dos Geólogos Brasileiros, Seção Catalão, 2006-2008. Sou presidente da Associação da Bacia Hidrográfica do Rio Veríssimo, em Goiás, tributário da margem direita do Rio Paranaíba. Sou perita DOC de Crimes Ambientais, da 9ª Delegacia Regional de Polícia, da Superintendência de Polícia Judiciária do Estado de Goiás. Sou parecerista, convênio Ministério Público de Goiás, Promotoria de Justiças das comarcas dos municípios do entorno de Catalão, nesse convênio. Bom, eu vou abreviar aqui um pouco, né, do que a gente faz na vida, além de pesquisa, das atividades acadêmicas. Tenho um compromisso social e ambiental e, por opção, comecei a pesquisar hidrelétricas, seus impactos, as suas implicações, assessorando diretamente os atingidos, uma parceria com movimentos atingidos de hidrelétricas, né, no Brasil, o MAB, e também com estudos, né, voltado. Eu ainda não tenho o título de doutor, título acadêmico, quero pedir desculpa, foi uma falha nossa de comunicação, e saiu no folder o título equivocado, apenas mestre do título acadêmico. Então, eu gostaria de começar a nossa apresentação, já que eu tenho 48 imagens slide para passar, vai ser um tanto rápido. Eu conto com a colaboração, compreensão de vocês. Se for o caso, vocês anotam e, durante o debate, se for pertinente, a gente volta no slide e faz os comentários devidos. Né? Ou a complementação. Vou procurar, em breves minutos, né, a gente fazer essa apresentação. Então, você pode passar direto, assim, lógico, pausado, cada comentário, por favor. Bem, o que eu quero discutir hoje, trazer aqui, contribuir com a qualificação do debate, é uma reflexão sobre o Cerrado brasileiro. Né? Nós vivemos no Cerrado, a bacia hidrográfica do Rio Paranaíba, genuinamente cerradeira, né? Onde tem algumas manchas, enclaves e da Mata Atlântica. Mas nós temos uma preocupação muito grande com o bioma onde nós estamos inseridos. E a questão do bioma cerrado nos coloca aí um grande desafio. E o bioma cerrado não é recente, ele está no seu clímax, mas presenciamos aí uma escalada de intervenções nunca vistas na história. Lógico, temos que contextualizar a atualidade do estágio de desenvolvimento tecnológico, científico e econômico do Brasil. E aí nós temos, né, que eu chamo assim de causas de degradação do Cerrado brasileiro, são propostas em 3 abordagens, que são o uso do solo para a agricultura e a pecuária, né, que inicia com plantio de graminosa para a pecuária intensiva e extensiva, da mesma forma que faz a sua simplificação dos ecossistemas e da sua biodiversidade.
E também o uso intensivo do solo agrícola, sobretudo para a exploração aí da monocultura agroexportadora, onde não mais do que 6, 7 culturas são utilizadas. E dentro das culturas, e das monoculturas, a cana, que está chegando para nós acentuadamente em Goiás. Realidade no Vale do Rio Grande e outras regiões do Brasil, mas em Goiás, haja visto que foi inaugurado antes de ontem a maior usina de etanol do Brasil, da Cosan, algo em torno aí de R$ 1 bilhão de investimentos, na cidade de Jataí, Goiás, sudoeste goiano. Tá? A expansão das atividades urbanas e industriais, o crescimento das cidades, né? Isto tem levado à exaustão de muitos recursos, sobretudo a água para abastecimento público, mas também diluição de efluentes, etc. e tal. E, falando sobre a questão da expansão industrial, o deslocamento do capital, que Armin Mamigomyan, um grande geógrafo, trabalha a questão da desterritorialização do capital, saindo do eixo Rio-São Paulo, sul-sudeste, deslocando para a região central do Brasil. Então, como Catalão, outras cidades que detêm distrito agroindustriais, temos lá as montadoras da marca John Deere, que tem a colheitadeira de cana, e a montadora de veículos da marca Mitsubishi, com vários outros modelos, utilitários e tudo mais. Mas também a Hyundai está em Anápolis, talvez a Suzuki chega também em Goiás, etc. Tal, e aí o contexto dessa expansão, sobretudo aproveitando os parques industriais, e também a atividade minerária. Catalão tem ocorrências minerárias, explora apenas dois tipos de minérios, e o impacto é visível. Isso aí o entorno de Brasília, o entorno de Goiânia merece destaque, com o crescimento. E o estudo feito pela Agência Nacional das Águas indica que até 2005 nós teremos 18 milhões de pessoas morando na bacia do Rio Paranaíba. Então, essas pessoas não vêm só para morar, também para explorar, trabalhar, realizar atividades. Hoje, a bacia conta com 8 milhões e 500 mil, um salto aí de 10 milhões nos próximos 15 anos, algo em torno, projeção da ANA. A projeção da ONU é que Brasília não vai parar de crescer nesse século. Então, nesses próximos 90 anos, a Brasília e em torno poderá chegar a 50 milhões de habitantes. Então, veja a pressão que vai exercer dentro da bacia os recursos naturais. E os usos dos recursos hídricos, sobretudo a irrigação. O município de Cristalina e Paracatu detém as maiores unidades de irrigação do Brasil. Já cria também fatos, já cria conflitos. Diluição de resíduos de toda ordem, contaminantes, que tudo vai para dentro da bacia hidrográfica, vai para dentro do manancial, do canal hídrico, etc. e tal. Haja visto que o tratamento, o índice de tratamento, ou o percentual de tratamento de esgoto sanitário nas cidades brasileiras é precaríssima, sobretudo no centro-oeste brasileiro aí, e norte, nordeste, aí é estado de calamidade pública. E aí, para os recursos hídricos, barragens para geração de energia elétrica. Então, por favor. Bom, hidrelétrica, sustentabilidade ambiental. Hidrelétricas, geração por queda d'água. O problema de geração de energia por força hidráulica é o barramento. Se fosse simplesmente gerar pela força cinética do rio, lógico, não teria a potência que apresenta, então, nos cálculos, dentro do custo-benefício e dos EIA-RIMAS, e nós temos, exemplo, a indústria, que produz em série EIA-RIMAS para licenciar empreendimentos. Não quero que questionar a capacidade, a qualidade do trabalho e dos profissionais que elaboram, mas eles estão recebendo aí pagamento de um empreendimento que quer licenciar e precisa que seja aprovado. E a questão, então, se redunda em torno do represamento, seccionamento do rio. E aí os efeitos negativos são desequilíbrios da hidrodinâmica fluvial, a montante e a jusante, porque também cria
já não passa a ser o regime natural. Nós conhecemos o regime natural dos canais fluviais, dos mananciais, do cerrado. Um período de cheia, de pico, e um período de estiagem. Isso tudo é mudado com o fluxo da água que passa pelas turbinas ou pelas comportas. Degradação da qualidade das águas, dos rios, porque a formação dos lagos gera estratificação da água. Então, eutrofização, oligotrofização da água, etc. Tal, nomes complicados, etc. Tal, né? Mas também mais complicados são seus efeitos. E aí, a monopolização e concentração da água, né, dos canais fluviais e da energia elétrica, porque a água represada ela tem a prioridade para gerar energia. Desorganização da infraestrutura, né, porque muda os percursos, a mobilidade das pessoas, né, circulação de veículos, pela inundação de pontes, estradas, etc. Tal. E a mobilidade social, né, pequenos e médios produtores, porque a realidade, sobretudo, pela condição morfológica, geologia nossa, aqui do Cerrado e do Planalto Central, platôs aplainados, né, com as encostas e os vales. Os platôs foram tomados pelas grandes propriedades, o latifúndio, monoagro exportador, as encostas lavadas, lixiviadas, sobretudo nos ambientes de rochas, das rochas pré-cambrianas, e o vale, que é um pouco mais fértil, onde ali são os remanescentes dos pequenos e médios proprietários. Agora vem o hidronegócio, inunda e expulsa mais uma vez. Pois não, por favor. Bom, energia hidráulica. Bom, aí é um pouquinho, né, da discussão como é feita a conversão da energia hidráulica e energia elétrica, né? Então, aí como é que isso é feito, tal, e ela é potencializada realmente pela queda d'água, vazão e altura. Por favor. A matriz energética brasileira é monolítica, dados da geração da energia no Brasil. Mudou-se um pouco, mas continua ainda aí com 78% de força hidráulica. Pois não, por favor? Tá. Aí são dados que a gente tira da ANEEL, esses quadros estão lá, é só acessar, que dá para ver, por exemplo, né, como é que está a distribuição, tá? Das unidades geradoras, o tamanho já foi falado pelos meus antecessores aqui, já trabalhou um pouco isso, mas confirma, né, essa questão aí da matriz monolítica pela força da água, e destaca, então, os 3 tipos, né, de empreendimentos ou de geradoras, né? As hidrelétricas acima de 30 megawatts, de 1 a 30 são as PCHs, acima de 30, então, são os AHS, aproveitamento, e usinas UHS. De 1 a 30 são as PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, menor de 1 são as centrais geradoras. Bom, aí a distribuição, né, por unidade da federação. A supremacia continua São Paulo, seguido Paraná, um pouquinho à frente de Minas Gerais. Graças à rede hidrográfica, e sobretudo do Paraná, né, da bacia hidrográfica do Paraná, e também a morfologia, a questão dos planaltos. O gráfico complementa o entendimento, né, e dá para ver a distribuição, lógica, pela riqueza da rede hidrográfica brasileira, né, por favor. Bom, isso aí também apresenta os sistemas, né, de geração. SP, serviço público, está embaixo aí, né, quem é que manda em quê? Né? É comércio. Há uma tendência da privatização, então, pela desestatização e investimento no setor privado para geração de energia. Bom, aí mostra então a distribuição. Aí está das estações pluviométricas, mas é que em cada empreendimento hidroenergético precisa que tenha estações pluviométricas. Então, estações pluviométricas e empreendimento, veja que concentra aí no sul-sudeste e desloca, né, um pouco aí para a região central do Brasil, o centro-oeste e tudo mais. Queira Deus que não chegue no norte do Brasil, porque ainda tem 41% do potencial a ser explorado, né, pela força hidráulica. Aí estamos no contexto aí, né, dos conflitos aí de Giral Santo Antônio e Volta Grande, nunca Belo Monte, no Rio Xingu. Por favor. Bom, são as grandes usinas, para quem quiser, né, acompanhar. A gente começa lá em cima, né, com Itaipu, 14 mil megawatts instalado, né, até chegar aí de Furnas, no Rio Grande, 1.216, no próximo, por favor, menor de 1.200 megawatts, até a última aí, que é do Rio de Jequitinhonha. Então, aí tem várias hidrelétricas da região,
Pode continuar, tal. Pode continuar, é isto. Antes, vocês conhecem, né? É uma das unidades geradoras, um dos empreendimentos aí, Capim Branco 1, né? No caso, aqui no Rio Araguari, que virou uma sequência de represamentos e de rio, deixa de ser rio e passa a ser lago. Sequência de lagos, pela escadaria. Começa lá com Nova Ponte, desce aí Miranda, Capim Branco 1 e 2. Mas, não satisfeito, né, o capital ainda quer implementar as PCHs no alto curso do Quebranzol, etc., dos formadores aí do Rio Araguari. Por favor. Bom, aí é uma grande hidrelétrica, o Tiago apresentou aí na imagem, né, o lago. A questão da eficiência, a imagem não está muito nítida pela claridade, também por onde foi tirado e tudo mais, mas estamos vendo ali, né, o barramento, a formação então do barramento, enrocamento, tudo mais, casa de máquinas, as comportas abertas, deve estar muito cheio, período chuvoso, né, uma grande hidrelétrica aqui no Rio Paranaíba, que é a hidrelétrica de Itumbiara, né, com a capacidade monumental instalada, né, mas porém toda a coluna aí de água das suas dezenas de metros, ultrapassando 100 metros de altura, não gera energia. A água que move as turbinas é o que está no limite do coroamento, da crista, do enrocamento, do barramento, até a entrada tomada d'água dos septos. Abaixo disso aí, não gera energia, é um problema ambiental. Então, nem toda a água represada gera energia. Tá? Bom, isso aí é um mapa da bacia do Rio Paranaíba, bacia do hidrográfico do Rio Paranaíba, feito pela EPE. A EPE, Empresa de Pesquisas Energéticas, desenvolveu então um estudo chamado de avaliação ambiental integrada, mas não condiz com a realidade na distribuição dos empreendimentos. Nós tivemos aqui debate com eles, quando eles vieram apresentar em Goiás, aqui em Uberlândia. Esses estudos estão aí à disposição, né, na internet, pode ser acessados. Porém, tristemente, a EPE foi clara. Eles não estão fazendo pesquisas para levantar também o que nós chamamos aí de passivo social e ambiental dos empreendimentos instalados. Apenas os conflitos ou locais potencialmente conflitantes e os potenciais a ser explorados, para facilitar os licenciamentos. Pode seguir, por favor. Aí um pouquinho, né, dos impactos. Primeiro é a questão aí da condição da água estratificada, a água das barragens, dos lagos artificiais. Quem quiser entender um pouco mais, é pesquisar, né, na produção aí acadêmica de pesquisa. José Galizia Tundizi é rico, né, em dados, né, e demonstra a capacidade de produção de gás metano de um lago artificial. Os lagos artificiais em ambiente tropical podem produzir até 125 miligramas de gás metano por metro quadrado por hora. O INPA e o INPE, eles pesquisaram que as hidrelétricas podem produzir, aumentar a capacidade geradora. Se instalar duas plantas, uma pela capacidade da queda d'água e a outra por termoelétrica com a queima do gás metano, já que é um gás combustível. Pode aumentar em até 60% a capacidade, ou seja, uma hidrelétrica de 1.000 megawatts pode gerar mais 600 queimando gás metano, dada a riqueza da produção de gás metano em ambientes tropicais. Quem quiser, o INPE tem esses dados, tem essas pesquisas, está disponível. Tá? 5 minutinhos. Vamos lá, então. Bom, mortandade de peixes. Isso aí é a barragem de Corumbá 1, no rio Corumbá. Repetiu por 2 vezes e vai repetir em todas as hidrelétricas, tá, que são construídas. Tá? Pode continuar, por favor? Bom, Cerrado da Mesa, um grande desastre ambiental do Cerrado brasileiro. 1.785 km² de área inundada para gerar 1.285 megawatts. Seria capacidade instalada, mas gera apenas 685, geração média. Né? Um grande desastre ambiental. Quem quiser conhecer um pouco mais, acessa CIMI, mídia independente, documento produzido pelo o advogado Júlio Fortes, que está mostrando aí em 4 documentos que elaborou e distribuiu para o Brasil conhecer a realidade das hidrelétricas brasileiras,
frente às questões ambientais e sociais. Pode seguir, por favor? Isso aí é o fechamento das comportas, do túnel das comportas da hidrelétrica de Serra do Facão e, contrariando a legislação, fechou-se toda a água e houve morte de peixes. É o leito seco do rio, pode passar. A segunda complementa, os lagos ficaram formados, não choveu, aqueceu e houve mortandade de peixes. Pode seguir, por favor. Depois, com o enchimento do mesmo lago, com a fermentação da madeira, já que nem 10% da madeira foi removida, houve lá o interrio, cobriram um pouco da madeira, tal, deu fermentação, teve essa mortandade. Pode seguir, por favor, novamente, né? Isso aí é a hidrelétrica também de Itumbiara, na altura da cidade de Anhanguera. É o problema da proliferação de algas, outras vegetação, pela qualidade da água. Ora pelo depressionamento, ora pelas condições da água em si. Pode seguir, por favor. Isso é a soltura, né, que é o programa de captura de peixes, né, para soltar dentro do lago artificial formado. Pode passar, por favor. Aquele era um jaú, aí o jaú e um pintado. Depois o pintado morre, né, pela fermentação da água, como foi pego lá, uma espécie lá de 1,5 metro, já na beira do lago morto. Pode passar, por favor. Bom, a questão aí dos mecanismos de transposição de peixe, né, não tem essa eficiência. Aí os estudos indicam que o lago em si já muda a natureza da água, a orientação dos peixes. Os peixes sobem, mas não voltam mais, tá? Eles se perdem pelas cabeceiras. Então não tem tanta eficiência assim. Pode seguir, por favor. Né? Aí a Giral, Santo Antônio, já admite a mortandade, desaparecimento, extinção de espécies. Pode seguir, por favor. Isso aí é um inventário hidroenergético para o rio Tocantins. O que seria um rio passa a ser uma sequência de lagos. Já estão prontas as azuis mais claras, no caso Canabrava, Serra da Mesa e a de baixo Angical, parece. Né? Então o rio passa a ser uma sequência de lagos. Pode seguir, por favor. Quem conhecer um pouco, quiser saber um pouco mais, tem uma produção de um jornalista de Palmas. Ele fez um documentário, Tocantins, o rio afogado. Aí mostra todos os impactos sociais e ambientais. Sobre a questão da água no Cerrado. É a realidade. Por exemplo, Goiás, nós temos acompanhado, né, 94% do volume das cheias desaparece apenas 6%, fazendo com que muitos mananciais desapareçam ou entrem na condição de intermitência. Então, falta água nas barragens. Então, falta água nos lagos artificiais para gerar energia. Pode seguir, por favor. A realidade lá da região amazônica, em 2005, né, a Amazonas realmente não tem água, depende das condições climáticas, prolongando a estiagem, os rios secam, não sei como vão fazer para gerar energia, se houver séries de estiagem prolongadas, como houve em 2005, repete em 2009 no Rio Xingu. Seguindo, por favor. Isso aí é uma unidade industrial, a CBA, a Companhia Brasileira de Alumínio, da Antônio Hermílio de Moraes. Ela é uma eletrointensiva. O que são unidades eletrointensivas? São indústrias que transformam energia elétrica em energia térmica. Acho que poucos lugares do mundo faz isso. O Brasil faz porque nós subsidiamos a energia. Enquanto que nós pagamos aí, Goiás, o fator de índice de cobrança para a taxa residencial é R$ 486 o megawatt. A eletrointensiva paga R$ 60. Então, nós subsidiamos. E essa unidade industrial da CBA, para produzir 475 toneladas de alumínio, recorde de 2009, foi necessária energia de 16 hidrelétricas. Segue, por favor. É um relatório aí de possíveis construções hidrelétricas em Goiás. Pode seguir. Seria distribuída nas 4 bacias. Está lá mais em cima, né? Tocantins, ali oeste, a bacia do Araguaia, né, um pouquinho lá, só uma unidade de queimados, usina de queimados, Unai Cristalina, do Rio São Francisco, e embaixo a bacia do Rio Paranaíba. Só que agora nós estamos revendo, né, revisando, com a legislação das PCHs que foi falado pelo Tiago, né, pode-se acrescentar mais 150 de PCHs, centrais geradoras. Mais ou menos a área inundada deve chegar a 1.200.000 quilômetros quadrados
ou 12 milhões de hectares de terras férteis, só no estado de Goiás, somando as hidrelétricas que já estão prontas, as que estão outorgadas, licenciadas, né, os inventários hidroenergéticos. Pode seguir, por favor. Bom, Corumbá 4, né, lá em Brasília, há um problema sério de expulsão das pessoas, até mesmo com despejo forçado. Né. O senhor Alquieres, né, um executivo do setor energético, comemora que haverá apenas 10 empresas, né, ou seja, um grupo pequeno, fechado, que vai ser reafirmando aquilo que a gente disse, né, que é o monopólio da água e da energia na mão de poucas empresas ou grupos empresariais. É aí a remuneração do capital investido, né, ou seja, estão comemorando o lucro exorbitante das hidrelétricas. Só nesse primeiro trimestre de 2010, o rendimento, né, o lucro foi de 2 bilhões e 600 milhões para o setor hidrelétrico privado. Pode seguir, né, tipo de geração, nós temos aí vários tipos, pode ir seguindo, por favor. Tá? São antigos unidades geradoras que estão desativadas em pequenos rios, poderiam ser aproveitados. Aí é uma central geradora, né, de um ribeirão tributário do Rio Veríssimo, em Goiás, que poderia ser reativado, sistema gerador, né, lógico. Né. Aí uma PCH fio d'água, que não está operando, de uma série de 5 que seriam construídos no Rio Veríssimo. Fizeram 2. Tá bom. Só um minutinho, por favor, pode ir passando. São formas de geração, eu só vou me ater numa. Pode ir passando, por favor. Tá, a bacia. Tá, isso aí é uma hidrelétrica geradora em um ressalto, ou seja, tá? Tá bom, não, tudo bem. Tudo bem, eu já estou encerrando, tá? E são outras formas, só queria mostrar a vedete que está se apresentando para o mundo. Pode passar, por favor. Pode ir passando. Geração com lixo, né? Geração com aí o sistema de energia solar, que são os painéis fotovoltaicos, etc. Pode gerando. Seria essa aí a central geradora eólica que está sendo desenvolvida na China. Tá? E depois nós só iríamos qualificar o discurso, pode seguir, diante do que está se ocorrendo no Brasil. Né? Você já conhece aí, né, essa cena aí hilariante e tudo mais, e a mobilização social. Né? Enquanto não tem aí uma compreensão dos impactos, né, talvez tenha que recorrer a outras formas não convencionais para a qualificação do